Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Graças a Deus, aleluia. Pode tomar assento, fique à vontade. Domingo é dia de nós adorarmos, de nós dedicarmos ao Senhor as primícias da nossa semana, os primeiros frutos da nossa semana, daquilo que nós vamos fazer. Nós colocamos na presença do Senhor, tendo a convicção de que quando nós consagramos a Deus tudo que a gente faz, Deus vem com a sua unção, com a sua graça sobre as nossas vidas. Quando nós somos fiel no pouco, o Senhor sobre o muito nos coloca. Então, meu irmão, domingo é um dia de nós nos lembrarmos disso e estarmos dentro da casa de Deus, adorando e glorificando o nome do Senhor, amém? Abra a tua Bíblia, lá em Lucas capítulo 7. Mas antes de pregar a palavra do Senhor, eu gostaria de compartilhar algo com a igreja. Eu tenho dito, nos últimos dias, nas últimas 2, 3 semanas, eu tenho dito aqui na igreja, que Deus está visitando a igreja, com uma unção de crescimento espiritual, com uma unção de renovo, com uma unção de provisão. Eu tenho dito isso e as pessoas têm colhido já, as pessoas têm colhido testemunhos daquilo que Deus está fazendo. Só que quando eu disse isso, eu também falei aqui em cima do altar, que as pessoas seriam tentadas a passar na sua casa, passar dentro do seu ambiente familiar, dentro do seu local de trabalho e até mesmo da igreja, momentos onde a comunhão seria abalada, onde a fé seria abalada, onde o inimigo tentaria de alguma forma entristecer o povo de Deus. E ontem, quando nós estávamos aqui na Santa Ceia, um pouquinho antes de começar a Santa Ceia, entra uma mulher se dizendo profeta do Senhor, profetiza do Senhor, e olha para mim e diz assim: eu estou orando para você descer à sepultura. Eu estou orando para você descer à sepultura, ela disse assim para mim. Existem muitas pessoas orando, eu sou de Deus. Olha o que ela disse: eu sou uma profetisa de Deus, e eu estou orando para que você desça à sepultura, porque essa obra não pode continuar, porque você não é escolhido, porque você foi levantado por homens e não por Deus, e papapai, foi falando. Quando ela foi falando, eu fui me lembrando da palavra de Deus. Eu me lembrei de Jesus Cristo quando estava no deserto, e ele foi tentado pelo inimigo através do quê? Da palavra. O inimigo, ele pega a palavra, ele perverte a palavra e tenta te induzir ao erro. Mas quando você tem o conhecimento da palavra, você rebate com a própria palavra. E é por isso que a Bíblia diz lá em Efésios 6, que a armadura de Deus, a nossa arma de ataque é a espada da palavra. E quando ela foi falando, ela pegou e me disse assim: olha, mas se tu se dobrar o teu joelho aqui agora, esse mal não vai te acontecer. Eu me lembrei que o diabo fez isso com Jesus Cristo: se você se dobrar e prostrar, me adorar, eu te darei todas as coisas que você quer. O diabo fez isso. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, que aquele que profetiza assim o faz para encorajar, consolar e edificar a vida das pessoas. Ou seja, a profecia, quando vem de Deus, meu irmão, ela vem para encorajar, ela vem para consolar, ela vem para edificar a tua vida, ela vem para dizer para você não desistir, porque Deus na sua essência é amor. Só que nós temos que prestar atenção, meu irmão, porque muitas pessoas vão tentar te amaldiçoar, muitas pessoas vão tentar roubar de dentro de você a tua fé, através dessas palavras, dando uma simples ou uma aparência de santidade. Você olha para as pessoas e as pessoas parecem que são de Deus, parece que são pessoas de Deus. Sabe o que João capítulo 16 diz? Abre ali João capítulo 16, versículo 2. Jesus Cristo diz assim, que chegará um tempo onde as pessoas te entregarão à morte, trarão palavras de morte para a sua vida, trarão palavras de maldição para a sua vida, e essas pessoas que fazem isso pensarão que estão prestando um favor a Deus. Achou aí? Está devagar, hein?
João 16:2. Olha o que a Bíblia diz: vocês serão expulsos das sinagogas, de fato virá um tempo quando quem os matar pensará que está prestando um culto a Deus. Olha que poderosa que é a palavra de Deus. Olha que importante que é nós aprendermos a palavra do Senhor. Isso tudo que aconteceu ontem aqui, eu estou aqui comentando porque certas coisas são espirituais. As pessoas mais espirituais entendem o mundo espiritual. Não é de hoje, meu irmão e minha irmã, se você olhar a Bíblia, se você olhar a história do cristianismo, depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, a história mostra, durante o transcorrer aí do cristianismo, que homens e mulheres de Deus foram perseguidos, foram açoitados, foram mortos, foram caluniados. Isso não é de hoje, meu irmão e minha irmã. Então, a igreja precisa entender que isso faz parte do processo da caminhada da igreja na terra. Ou você pensa que tudo vai vir de mão beijada, tudo será mamão com açúcar e nós não vamos enfrentar literalmente guerras espirituais? Vamos enfrentar. E qual é o antídoto para isso? Oração. Oração da igreja. O escritor, a carta dos Hebreus, ele diz lá em Hebreus capítulo 13, ele diz assim: não se esqueçam dos seus líderes. E aí quando ele escreve, ele diz assim: orem por nós. A função da igreja, meu irmão e minha irmã, neste momento, onde nós estamos vivendo, não pense em você, eu falei aqui, onde, com tudo aquilo que Deus está fazendo, com tudo aquilo que Deus está realizando, nós estamos enfrentando literalmente uma batalha espiritual. Aqui vidas serão restauradas, aqui vidas estão sendo transformadas, aqui curas estão acontecendo, milagres estão acontecendo. Quem está participando, quem está frequentando, quem está andando junto conosco está vendo o que Deus está fazendo. Mas meu irmão e minha irmã, o mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo natural. E nós precisamos orar. A igreja precisa orar. Amém? A Bíblia diz para nós orarmos, a Bíblia diz para nós intercedermos. Lá em Êxodo capítulo 17, a Bíblia mostra a história de Moisés lutando contra os amalequitas. Ali a igreja lutando contra o mundo espiritual, contra as potestades, contra os principados. A igreja, enquanto está orando, enquanto está lutando através de Josué desce para ir para a batalha contra os amalequitas. O que Moisés faz? Moisés sobe com Arão e Ur. E a Bíblia diz que enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, o povo recebia vitória. Quando Moisés baixava suas mãos porque ele se cansava, o povo era vencido pelos amalequitas. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando, meu irmão? Que enquanto nós estivermos adorando, orando, clamando, buscando, intercedendo, abençoando, nós estaremos fortalecidos e vencendo a batalha. Arão e Ur ali estão junto com Moisés, orando, clamando, buscando e intercedendo. Ele chega ao ponto de colocar pedras embaixo da mão de Moisés, para que Moisés não desfalecesse. Moisés que era o líder, Moisés que estava à frente, Moisés que recebia sobre os seus ombros toda a carga espiritual que vinha contra aquele povo, vinha sobre Moisés. Mas eles resolveram interceder, é o poder da intercessão. Então eu quero pedir para a igreja, eu quero pedir para vocês, que vocês intercedam pela liderança dessa igreja. Que vocês orem pela liderança dessa igreja. Na liderança dessa igreja está eu, está a Elisa, está o Fabiano, está o Alex no louvor, está o meu avô no departamento de oração, está o Sidney e a Edilane que cuidam dos obreiros. Tem mais gente, tem a Samira que está na frente das crianças. Quem mais está aí, para eu não esquecer ninguém? Está escondido lá atrás, tem a Fernanda. Quem mais? Quem mais? Esqueci mais alguém? Meu irmão, toda a liderança dessa igreja, eu quero pedir para vocês colocarem diante das suas orações, diante de Deus, nas suas orações, porque nós estamos enfrentando momentos de batalha espiritual. Agora uma coisa é certa, sempre que há uma luta, há uma vitória muito maior. Glória a Deus. Vai ler a Bíblia. Daniel capítulo 3, a Bíblia diz que Daniel era muito amado. Ele orava 3 vezes por dia. Ele orava, o Senhor já respondia. Certa vez ele orou e levou 21 dias para a sua vitória chegar. Sabe por quê?
Porque estava sendo travada uma batalha espiritual. O anjo do Senhor estava travando uma batalha contra o príncipe, a potestade, o demônio que agia naquela região. Era exercida uma batalha, e Daniel, enquanto aquela batalha estava sendo exercida, acontecendo, Daniel não desistiu de orar. O que a igreja precisa é orar. Há muito poder na oração. Isso tudo está acontecendo para nós prestarmos atenção nisso. Vamos nos levantar, vamos orar, vamos clamar, vamos ter momentos de oração dentro dessa igreja, vigílias dentro dessa igreja, porque vidas serão resgatadas, meu irmão e minha irmã, e tudo isso pelo poder da oração. Amém? Então agora vamos para a palavra. Glória a Deus. Palavra do Senhor. Lucas capítulo 7. Copinho de água, por favor. Pessoal lá. Lucas capítulo 7. Você sempre vai observar isso na Bíblia. Grandes batalhas, onde as coisas aconteciam, o povo ficava temeroso, mas aí vinha a mão do Senhor e as grandes vitórias aconteciam. A Bíblia diz que o reino dos céus é conquistado à força, é esforço. E aí o que Deus diz para todos aqueles que se submetem e se colocam à disposição de enfrentar uma batalha? Sejam fortes e corajosos. Todos os homens de Deus você vai ver, as mulheres de Deus você vai ver o Senhor olhando para eles e diz assim, ó, seja forte e seja corajoso. Ah, mas eu tenho limitação, eu não vou chegar lá, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou feio, eu sou grande, eu sou baixo. Seja forte, seja corajoso. Basta que você seja forte, basta que você seja corajoso, e o Espírito Santo de Deus estará com você em tudo que você fizer. Amém? Lucas capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Querido Deus, poderoso Pai, amado Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor Deus, fale conosco. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos saber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, Pai. Nos fortalece, abre os corações que estão aqui prontos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Aqui existem pessoas, Senhor, que chegaram como esta mulher, Pai. Chegaram como essa mulher, clamando, suplicando, buscando do Senhor uma resposta, buscando do Senhor uma mudança de vida, buscando do Senhor, Pai, o motivo pelo qual eles estão neste local, neste mundo, Pai. Querido Espírito Santo, eu te peço, dá-nos sabedoria, dá-nos ousadia, Pai, dá-nos intrepidez para pregar a Tua palavra e a Tua palavra ser ministrada de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus, amém
graças a Deus, amém? Meu irmão, essa história aqui narra mais ou menos, fazendo aqui uma analogia, um culto. A Bíblia aqui diz que esse fariseu, ele convida Jesus Cristo para vir participar da mesa da sua casa, do jantar na sua casa. Um fariseu naquela época era um religioso. Um fariseu naquela época era uma pessoa que conhecia a palavra, que vivia de acordo com a palavra, que vivia instruído pela palavra. Nem todos os fariseus eram hipócritas. Existiam alguns fariseus, a Bíblia conta a história de alguns fariseus que eram fariseus pela religião que seguiam, mas acreditavam em Jesus. A Bíblia diz que muitos acreditavam em Jesus. Muitos acreditavam nas palavras de Jesus. Muitos olhavam para Jesus e diziam e pensavam consigo: bom, este é o Messias. Mas a Bíblia diz que muitos deles não confessavam Jesus publicamente, porque preferiam dar honra a homens do que a Deus. Isso não é muito diferente hoje em dia. Quantas pessoas hoje em dia, para garantir o seu cargo na igreja, para garantir a sua posição no ministério, para garantir de alguma forma a sua permanência em algum setor dentro da igreja, preferem agradar a homens do que agradar a Deus. Porque muitas vezes você vai ver dentro da igreja coisas que não são legais. Você vai ver dentro da igreja erro. Você vai ver dentro da igreja coisas que vão contra a palavra do Senhor. Por quê? Porque dentro da igreja está cheio de seres humanos falhos, pecadores, pessoas que erram. Agora, se você tem o conhecimento da palavra de Deus, você não pode de maneira alguma se associar com o erro, preferindo agradar a pessoa, preferindo sustentar o seu local, do que agradar a Deus. Então, quando nós enxergamos os erros, nós devemos nos posicionar de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor, lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é quem te ilumina, ela é quem te orienta, ela é aquela que te aconselha. É através do conhecimento da palavra de Deus que você sabe onde pisar. Eu acabei de contar aqui ontem um testemunho. Uma pessoa que diz que chega aqui como profeta do Senhor e tem na sua boca uma palavra de morte. Se a Bíblia diz que Gálatas 5, o fruto do Espírito é amor, é vida, é paz, é bonança, é longanimidade, é compaixão, é misericórdia. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Como é que eu posso receber uma palavra dada por alguém se colocando na posição de profetisa do Senhor? Se uma palavra de morte. Mas quantas pessoas, meu irmão, recebem? Quantas pessoas, por falta de conhecimento, tomam aquela palavra para si e literalmente aquela palavra vai lhe matando. Vai matar o teu chamado, vai matar o teu ministério, vai matar a tua vida com Deus, vai matar tudo que Deus tem sonhado para a sua vida, porque um dia alguém profetizou morte, maldição sobre a tua vida e você recebeu aquela palavra. Isso acontece dentro da igreja. Aqui, o exemplo que nos mostra esse texto é um culto vai acontecer. Esse homem conhecia a palavra. Esse homem conhecia as instruções da palavra. Esse homem, ele conhecia a ordem do culto. Ele sabe como é que um culto começa. Como é que um culto começa? O culto começa com uma abertura, e aí a gente faz uma oração, e aí a gente vem no momento do louvor, depois vem uma palavra, depois vem o momento das ofertas, e aí vem o momento da oração, o cântico, o amém, a bênção sacerdotal e acabou o culto. Esse homem conhecia toda essa liturgia do culto. E aqui ele diz agora, vamos começar o culto. Jesus Cristo foi convidado. Jesus Cristo está à mesa. Vamos começar o nosso culto. E aí quando o culto começa, meu irmão, a Bíblia aqui nos mostra que entra alguém totalmente fora do padrão. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, versículo 37 diz: certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus. Meu irmão, quando a Bíblia fala de pecadora, a nossa tradução é muito pobre. Mas quando a Bíblia está falando de pecadora, ela está querendo fazer uma referência a uma mulher da vida, uma prostituta. Uma mulher que usava do seu corpo para comer, para ter as coisas.
A Bíblia aqui, quando trata sobre isso, ela está falando de pecador, ela está falando exatamente sobre isso. E aí eu fico imaginando o contraste. Eu fico imaginando aqui o contraste naquele jantar. Todos vestidos para um culto de domingo à noite. Todos prontos com roupa de crente, como eu vim hoje de novo. Ultimamente eu ando usando roupa de crente, não é verdade? E aí nós viemos todos prontinhos para vir para a igreja. O culto vai começar dentro da igreja, está todo mundo pronto. E aí de repente, meu irmão e minha irmã, entra aquela mulher com roupas que ela estava habituada a usar. Entra aquela mulher com roupas que não são roupas de alguém na igreja. E aí ela entra. E aí ela chega dentro da igreja. E eu começo a imaginar agora aquele homem olhando para ela. Eu começo a imaginar agora os mais santarrões olhando para ela. Está amarrado em nome de Jesus. Eu começo a imaginar agora as mulheres preparando, né? Vamos expulsar, tira isso de perto do meu marido. Eu começo a imaginar a situação, meu irmão. Porque isso acontece dentro das igrejas. Isso acontece muito dentro das igrejas. Isso a gente já viu, quem já tem mais tempo de igreja sabe que essas pessoas procuram muitas vezes a igreja, elas vêm para dentro da igreja. E a Bíblia aqui diz que essa mulher, ela não chega para tumultuar. Ela não chega para causar desordem. Porque uma coisa é você tumultuar. 1 Coríntios 14 diz que as coisas dentro da igreja devem ser feitas com ordem e decência. Porque Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Então quando a desordem está estabelecida dentro da igreja, quando o pastor está pregando e alguém por um acaso começa a atrapalhar o culto, quando as coisas estão acontecendo e alguém está agindo fora do comando, fora daquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo dentro da igreja, e começa a provocar nas pessoas um sentimento onde a paz vai embora, isso não vem de Deus, porque Deus não é um Deus de desordem. Só que a Bíblia aqui diz que essa mulher, ela não chega para provocar desordem. A Bíblia diz que essa mulher aqui, ela chega e ela se esconde atrás de Jesus. Ela não chega para chamar atenção. Ela não chega para provocar a desordem dentro da igreja. Ela chega aqui e procura agradar Jesus. E ela se colocou atrás dele, diz o texto no versículo 38. Atrás de Jesus e seus pés. Chorando, começou a molhar os seus pés com lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos e beijou e ungiu com seu perfume. Meu irmão, sabe o que Deus me mostrou aqui nesse texto? Essa mulher, ela não conhecia a liturgia de um culto. Ela não sabia como é que funcionava a forma de um culto naquele lugar. A história, a cultura mostra que quando um convidado chegava à casa de um judeu, ele recebia aquele convidado com uma bacia com água limpa, uma toalha para lavar os pés, porque lá é deserto, as pessoas chegavam sujas. Ele ungia aquela pessoa, era um hábito, e ele também beijava aquela pessoa e lhe dava um lugar de honra na sua casa. A Bíblia diz que aquele homem, conhecedor da palavra, aquele homem que estava acostumado a ir para a igreja, ele não fazia isso. Sabe por que ele não fazia isso? E sabe por que ele não fez isso? Porque muitos de nós somos tentados durante a nossa caminhada a Deus, com Deus, a nos acostumarmos com o sagrado. Nós nos acostumamos a vir na igreja. Nós nos acostumamos a chegar num domingo à noite e ir para a igreja porque se tornou um hábito saudável, mas um hábito como ir para a academia malhar. Nós nos acostumamos a estar na igreja, fazendo da igreja um clube social gospel, onde você chega aqui dentro e você tem os seus amigos, tem o seu grupo, você está acostumado, recebe uma palavra que te anima, mas você se acostuma com o sagrado. O Senhor Jesus Cristo está aqui, hoje foi preparada uma mesa para Ele, e muitos de nós hoje aqui vamos entrar e vamos sair, não vamos estender as mãos para Ele, não vamos preparar uma bacia de água limpa para Ele, não vamos ungir a cabeça dEle como a Bíblia diz, não vamos recepcioná-lo com toda a honra que Ele merece. Só que a Bíblia diz que essa mulher, não entendendo a liturgia do culto,
essa mulher que ninguém queria dentro da igreja, essa mulher que todo mundo olha assim de canto de olho para ela, essa mulher sem entender nada, ela não tinha uma toalha para secar os pés de Jesus, mas ela tinha o seu cabelo. A Bíblia diz que ela não tinha água, mas ela chorou, ela molhou os pés de Jesus com as suas lágrimas. A Bíblia diz que ela não tinha óleo para derramar na cabeça de Jesus, mas ela tinha um perfume, um alabastro, um vaso que era de muito valor, e aquilo ali ela colocou na presença do Senhor. Em outras palavras, ela chegou e começou a adorar sem reservas ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós adoramos a Deus, meu irmão e minha irmã, não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa como você entrou aqui nessa noite, o que importa é que se você abrir o teu coração e adorar o Senhor Jesus Cristo com tudo que você tem, com tudo que você é, você vai chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo. Isso é dar honra, isso é um culto, isto é o que nós fazemos na igreja. Nós viemos para a igreja, meu irmão e minha irmã, para adorar, glorificar, engrandecer o nome daquele que era, que é e que um dia há de voltar para buscar a sua igreja. O culto é de baixo para cima, somos nós que adoramos, somos nós que glorificamos, somos nós que derramamos na presença do Senhor o nosso melhor perfume, que é a nossa melhor adoração. Foi isso que ela fez, e é isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que fazer. Estamos sendo instruídos, estamos aprendendo a adorar a Deus como uma pessoa que é marginalizada. Estamos aprendendo a adorar a Deus como uma pessoa que o mundo rejeita. Isso acontece dentro das igrejas. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui, e às vezes estamos muito tempo dentro da igreja, e a sensação que nós temos é que o culto não está muito bom. Hoje o culto está meio pesado, né? O culto hoje não está muito legal, como se o culto fosse para nós. O culto é para Deus, meu irmão. O culto é para Ele. Só que no mesmo tempo que nós estamos achando de repente que o culto não está muito bacana, tem ali um pecador chorando, se lamentando, clamando, buscando, rasgando o seu coração na presença do Senhor. Quando é feito o apelo, ele vem para frente, ele se derrama, ele se entrega para o Senhor Jesus Cristo, ele dá a honra que todos nós deveríamos dar todos os cultos. Chama a atenção do Senhor Jesus Cristo. É o que nós precisamos fazer, meu irmão. Todos os cultos nos derramar, nem que seja a gratidão, porque um dia Ele nos restaurou, um dia Ele mudou a nossa vida, um dia ninguém acreditava em você, nem mesmo você acreditava em você, mas Jesus Cristo disse: eu acredito em você, eu tenho um projeto para você, eu quero mudar a tua vida, e Ele mudou, meu irmão. Quantos aqui tiveram a vida mudada pelo Senhor? Que você tenha um perfeito louvor na tua boca, glorificando ao nome do Senhor. Todo culto que você fizer, meu irmão, seja um culto de adoração e de louvor e de gratidão ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Cada um tem um jeito. Amém, glorifica o nome do Senhor. Cada um tem um jeito, cada um tem uma forma. Uns são os mais expansivos, outros são mais recatados, uns pulam, outros dão cambalhota, outros ficam quietos. Mas, meu irmão, eu não sei como é que é o teu jeito, mas que o teu jeito seja abrindo o teu coração da tua forma, glorificando ao nome do Senhor. Não faça um culto de qualquer jeito, não venha para a igreja de qualquer jeito, não sirva a Deus de qualquer jeito. Sirva a Deus com o melhor que você tem, porque Deus te deu talentos, dons que Ele deu só a você, e esses dons e esses talentos servem para glorificar o nome dEle. Quando você utiliza os seus dons e os seus talentos na presença do Senhor, você se destaca, as pessoas percebem você, as coisas começam a acontecer para você, você começa a atrair presença de pessoas que te fazem bem, coisas boas começam a acontecer, porque você começa a colocar na presença de Deus o melhor que você tem. Lá no mundo existe uma frase diabólica, que o mundo adora nos enganar, né? Dizendo que os opostos se atraem. É uma mentira, meu irmão. Os opostos não se atraem, não. São os iguais que se procuram. Os opostos não se atraem, meu irmão. Você vai ver, meu pai tinha uma frase que ele costumava dizer sempre quando tinha assim coisas perturbadas acontecendo, ele dizia que cavalo coça cavalo. Mas isso também faz referência ao fato de que as pessoas se atraem. Quando você está bem, você atrai pessoas do bem.
Quando você está bem consigo mesmo, você atrai coisa boa para você. Quando você está para baixo, o que acontece? Parece que tudo para do seu lado, parece que você vira uma curva de rio. Porque você precisa estar bem com você mesmo, para você poder fazer o outro bem, por exemplo. Muita gente casa para encontrar felicidade. Não, você casa para fazer alguém feliz, e a recíproca é verdadeira, a pessoa também vai te fazer feliz. Nós estamos aqui para servir. Quando nós estamos bem conosco, quando nós estamos bem com a nossa vida, nós atraímos as coisas boas para as nossas vidas. Então, meu irmão, tenha essa consciência que os iguais se procuram. A luz, ela atrai. Você é luz. Você, quando está cheio de luz, você vai atrair pessoas cheias de luz para a sua vida. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você vai atrair pessoas que atraem a presença do Espírito Santo de Deus também. Quando você cultuar e adorar ao nome do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor é atraído pelo louvor, pela adoração, pelos fiéis da terra. Os olhos dele estão procurando os fiéis da terra. Quando essa igreja se unir numa só voz e glorificar e adorar ao nome do Senhor, a cura vem, o milagre vem, a restauração acontece, as coisas mudam na nossa vida, porque nós somos um corpo. Deus, quando passa, Ele passa para sarar todo o corpo. Mas nós temos que adorar, cultuar, engrandecer, dar o nosso melhor para o Senhor. Amém? E aí o texto diz aqui que quando ela faz isso, quando ela resolve adorar a Deus daquele jeito excêntrico dela, diferente do que a religião estava acostumada, quando ela faz aquilo ali, o homem diz assim no versículo 39, ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus Cristo, disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, ele saberia quem nele está tocando, e que tipo de mulher é ela, uma pecadora? Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer a você. Meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor sonda os nossos corações, Ele nos conhece, Ele conhece de longe os nossos pensamentos, e o texto aqui mostra que Jesus Cristo, Ele não foi até Simão por causa daquilo que Simão disse. A Bíblia diz que Simão pensou, Simão disse a si mesmo, Simão estava pensando, o que aquela mulher estava fazendo? Simão estava pensando se aquilo ali era correto. Simão estava pensando se de fato Jesus Cristo era de Deus, porque afinal de contas tinha uma pecadora e todo mundo sabia que ela era uma pecadora. Como é que ele estava ali agora naquele momento recebendo a adoração, recebendo o louvor dela? Meu irmão, sabe o que nós aprendemos? Que nós temos que cuidar e tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos, para que aquilo que a gente esteja pensando não acabe com o sonho, com o projeto, com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tem muitas pessoas que elas não chegam a falar as coisas, mas elas pensam o mal, pensam o que não devia pensar, pensam e ficam pensando bobagens, e vão se alimentando de pensamentos malignos, e aquilo ali vai começando a te definhar por dentro. Quantas pessoas são assim, meu irmão e minha irmã? Isso acontece muito dentro da igreja, porque dentro da igreja a gente costuma dizer que nós não devemos amaldiçoar, nós não devemos falar, nós não devemos cuidado com a língua, mas às vezes isso para alguns é credencial para ele pensar, pô, já que eu não posso falar, então eu vou pensar. E aí ele começa a pensar e fazer o mal através do pensamento, começa a promover na sua vida grandes problemas. E Jesus Cristo aqui mostra, Jesus Cristo aqui vem e nos dá essa lição sobre a questão do pensamento. As grandes e maiores batalhas espirituais que você travar na tua vida, serão travadas aqui, é na mente. É na mente que nós travamos as maiores batalhas. Por causa da mente poluída, é por causa de um pensamento mau, é por causa de você deixar entrar dentro de você um sentimento ruim e um pensamento ruim, que você muitas vezes toma atitudes que estragam completamente a tua vida. Quantas pessoas que destruíram a sua vida por causa de um momento de besteira, de um momento de um pensamento errado. A Bíblia diz que Lúcifer, ele caiu dos céus como um relâmpago por causa de um pensamento. Ele diz assim, lá em Isaías, a palavra de Isaías 14, a palavra de Deus diz assim, tu dizias no teu coração, elevarei o meu trono acima do céu e serei semelhante ao Altíssimo.
E quando ele botou no seu coração, ou seja, um pensamento, a Bíblia diz que ele caiu como um raio. Tem muita gente, meu irmão e minha irmã, que está muito bem em Deus, e de repente por causa de um pensamento errado, por causa de uma coisa que deixa entrar dentro da sua mente, ele cai como um raio, fica prostrado, perdido, desanimado, perde o propósito, por causa de um pensamento. Jesus Cristo disse lá em Mateus 6 que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será cheio de luz. Os olhos, meu irmão, é como você olha, como você observa a vida e como você traz para a razão, como você traz para o teu pensamento a vida, como você traz para o teu pensamento aquilo que você enxerga, aquilo que você vê. A palavra opressão é nada mais do que as coisas externas, as atitudes. Opressão espiritual, por exemplo, são as ações malignas que Satanás tenta contra a igreja, contra a tua vida, contra o teu casamento, contra os teus negócios, através da tua mente. Pensamentos que ele coloca na tua mente, e se você alimentá-los, vão destruir a sua vida. E aí Jesus Cristo aqui, a Bíblia diz que Jesus Cristo percebeu, porque ele conhece os nossos pensamentos. Ele olha para nós e ele sabe o que nós estamos pensando, ele sabe aquilo que está dentro do nosso coração, ele sabe qual é a intenção dos nossos pensamentos. E aí Jesus Cristo, cheio de misericórdia, ele olha para aquele homem e diz assim: eu tenho algo a lhe dizer. E aí ele conta uma história, um homem que devia 500 denários para ele, e o outro devia 50, e os dois não tinham como pagar, e ele perdoa a dívida. E aí ele pergunta assim: e qual dos dois amará mais? E aí o fariseu volta a ter a mente de Cristo. Paulo diz lá em 1 Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Se você é lavado, se você é remido, se você é restaurado, se um dia você recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus veio sobre a tua vida, e você agora tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo é restauração, é renovo, é crescimento, é cura, é salvação. Ou seja, aqueles que têm a mente de Cristo olham para as pessoas, olham para a história, olham para outras vidas e têm o sentimento de querer restaurar, de querer mudar, de querer dar alguma coisa para mudar a vida daquela pessoa. Nós temos essa necessidade. A mente de Cristo é isso. E aí a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando olha para aquele fariseu, ele faz aquele fariseu entender a importância de ter a mente de Cristo. E aí ele diz o seguinte: 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50, e nenhum dos dois tinha o que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Meu irmão, nós sabemos que nós precisamos restaurar, nós sabemos que nós precisamos curar, nós sabemos que nós precisamos receber as pessoas aqui com braços abertos. Nós sabemos que aqui vai entrar gente que ninguém quer aceitar, gente que ninguém quer estar do lado. Nós sabemos de tudo isso, e se nós temos a mente de Cristo, nós estaremos aqui preparados para recebê-los e para ver o testemunho, ver o Senhor mudando vidas, ver o Senhor transformando histórias, porque um dia Ele resgatou a nossa, um dia Ele fez isso por nós. Nós que temos a mente de Cristo, temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Ali Jesus Cristo estava fazendo isso. Ele restaurou. O cara estava deixando o pensamento ruim entrar nele, estava deixando aqueles pensamentos: meu Deus, ela não devia estar aqui, ele não devia estar aqui, esse cabeludo está na igreja, esse cara é cheio de tatuagem, está na igreja, esse cara cheio de problema, está aí na igreja, eu conheço ele era um adúltero, ele era um beberrão, agora está aí dentro da igreja. A gente deixa com que esses pensamentos vão entrando em nós, meu irmão, e quem vai definhando somos nós. E aí Jesus Cristo olha para você como uma mensagem como hoje, diz assim: ei, você tem a mente de Cristo. E aí você toma um susto e diz: é verdade, eu tenho a mente de Cristo, eu vou lá tentar resgatar aquele cara, eu vou tentar mudar a vida dela, eu vou tentar ajudar, auxiliar, para que ela um dia receba também o Espírito Santo de Deus e tenha a sua vida mudada como eu tive a minha. A mente de Cristo, meu irmão, se a mente de Cristo estiver dentro desse ministério, nada pode parar o poder dessa igreja. A mente de Cristo em nós, o prazer de poder estar servindo, de poder estar auxiliando, de poder estar resgatando vidas. Jesus Cristo aqui traz esse camarada de novo para essa realidade, que ele precisa ter a mente de Cristo. E aí no versículo 44, a Bíblia diz assim: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa,
mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Jesus Cristo aqui está falando para a igreja, gente. É para nós. É para nós. Nós precisamos saber que Jesus Cristo aqui está falando para nós. Muitas vezes Ele chega aqui, meu irmão, e nós não fazemos o que Ele merece. Nós não fazemos aquilo que é necessário. Nós não realizamos aquilo que é necessário fazer. Mas aí, meu irmão e minha irmã, mais uma vez eu te digo, Deus vai lá e levanta pessoas, e você fica olhando assim, mas como? Aquela pessoa se derrama, aquela pessoa se coloca na presença de Deus, aquela pessoa adora o nome do Senhor, e por causa da adoração dela, o Espírito Santo de Deus passa, visita a igreja, anda perto de nós, está conosco, porque sempre tem alguém, meu irmão e minha irmã, que vai se levantar para adorar a Deus dentro de um culto, porque esta é a finalidade do culto. Então, se você veio para adorar ao nome do Senhor, eu quero que você glorifique com o teu mais perfeito louvor, em nome de Jesus. Aleluia! Aqui é local de adoração, aqui é local de engrandecer o nome do Senhor. E aí Deus faz isso mesmo, Edson. Deus manda os loucos. Quando a igreja começa a ficar muito religiosa, quando a igreja começa a ficar muito certinha, deixa eu até tirar essa porcaria aqui. Quando a igreja começa a ficar muito certinha, vamos tirar, tu me ajuda? Pronto. Quando a igreja começa a ficar muito certinha, Deus começa a mandar os loucos para dentro da igreja. Deus começa a mandar aquele que é drogado, e aí ele incomoda um certo tempo. Por um certo tempo ele fica incomodando. Os crentes passam longe, não querem ajudar, ajuda um dia, mas o outro quando vê, lá vem ele de novo, já dá a volta, senta lá do outro lado da igreja. Mas aquele louco está ali, aquele drogado está ali, aquela mulher da vida está ali, ele está buscando, ele está pedindo ajuda, ele está dizendo, Senhor, salva a minha vida. Ele está colocando a sua vida na presença do Senhor, meu irmão. E nós muitas vezes não estamos prontos, não queremos ajudar. Meu irmão, estenda a mão para aqueles loucos que estão dentro da igreja, porque é através da vida deles que a história vai mudar, que a próxima geração será salva, que as pessoas serão resgatadas. Deus vai tirar eles lá do meio daquele lixo, como o Edson tinha um apelido de lixo. Hoje ele vai lá onde ele tinha um apelido de lixo, e eles chamam ele de Edson, servo do Senhor, e muitas vidas serão salvas através da vida dele. Aleluia, glória a Deus. E aí Jesus Cristo diz, portanto eu digo, os muitos pecados delas lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Não importa o quanto você tem errado. Eu não sei como é que você chegou aqui essa noite. Eu não sei se nessa noite, nessa semana você cometeu pecadinho ou pecadão. Agora eu quero te dizer uma coisa, se você estiver verdadeiramente arrependido, a Bíblia diz que aquele a muito foi perdoado, muito ama. Se você pedir perdão a Deus hoje pelos teus erros, pelas tuas falhas, você receberá do amor de Deus dentro do teu coração, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. O Senhor vai te encher de amor, vai te encher de compaixão, você vai passar a amar a Deus, amar a tua família, amar as pessoas que estão à sua volta, quando você entende que você se abre na presença do Senhor e é perdoado por Ele. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Jesus Cristo aqui disse isso, aquele que pouco ama, aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, os seus pecados estão perdoados. Meu irmão, todos os dias nós estamos vendo pessoas sendo resgatadas aqui. Todos os dias, todos os cultos nós vemos vidas sendo restauradas. E qual é o resultado disso? O diabo endemoniado. Isso é o que está acontecendo. Isso é o que está acontecendo. Então não se espante, meu irmão e minha irmã, se antes dos cultos acontecerem os problemas que aconteceram ontem. Não se espante se pessoas vierem ali e tentarem de alguma forma maltratar você, falar palavras para você que desanima você. Meu irmão, esta é a garantia de que você está no caminho certo. Quando o diabo está endemoniado, meu irmão, a igreja está caminhando no caminho certo. O Espírito Santo de Deus está agindo. Então vamos resgatar, vamos salvar,
vamos nos colocar à disposição para fazer a obra, vamos nos colocar à disposição para que vidas sejam restauradas através desse ministério, que esse ministério, Edson, seja verdadeiramente uma referência de pessoas que ninguém acreditava, que hoje são transformadas para a honra e para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. E aí os outros convidados, versículo 49, começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Já falei aqui muitas vezes, fé não é um sentimento, fé não é algo que você está andando na rua, de repente cai um caminhão de fé em cima da sua cabeça e agora você diz para o monte vai para lá e ele vai, a mar abre e ele abre. Não, meu irmão, fé não é nada disso. Fé é uma atitude. A palavra fé significa fidelidade. Quando você tem uma atitude de obedecer a palavra de Deus, de olhar para a palavra de Deus, mesmo sem entender muito bem o que ela está dizendo, mas se ela está dizendo para você caminhar por aqui, você determinar, ter a atitude de hoje caminhar como a palavra de Deus está dizendo para você caminhar, isto é um cidadão, uma cidadã, um filho, uma filha do reino de Deus, isto é alguém cheio de fé. A fé é isso. Tem muita gente dentro da igreja que não tem fé, acredita em Deus, acredita que Deus faz milagres, acredita que Deus pode curar vidas, acredita que Deus pode transformar vidas, mas isso não significa fé. A fé é a atitude de você hoje começar a caminhar, andar com Deus, ter Deus em primeiro lugar na sua vida, andar na presença do Senhor, obedecer a palavra de Deus. Errou, pega, se coloca de novo apontando-se para o alvo e continue caminhando com Deus, porque a Bíblia diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão à frente de mim, eu prossigo para o alvo. Sempre avançando, meu irmão, sempre caminhando, sempre olhando para o alvo. Você vai tropeçar, você vai cair, talvez coisas vão ser preparadas, armadilhas serão preparadas para você, mas se você continuar perseverando, sempre olhando para frente, sempre olhando para o Senhor Jesus Cristo, sempre percebendo, tendo a convicção de que um dia o Senhor Jesus Cristo irá vir ao seu auxílio, as coisas vão mudar, a vida vai mudar, o projeto vai andar, o sonho será realizado. Se você não desistir, Deus fará uma obra grandiosa na tua vida, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu gostaria que o Edson viesse aqui para tocar um louvor para a gente, e neste momento, meu irmão, eu gostaria que você fizesse o teu melhor culto ao Senhor, que você abrisse o teu coração no momento do louvor, porque é no momento do louvor que nós atraímos a presença do Senhor, é no momento do louvor que o Espírito Santo de Deus faz o que tem para fazer no meio da igreja. Existem pessoas que chegaram aqui com doença, existem pessoas que chegaram aqui desanimadas, existem pessoas que chegaram aqui entristecidas com tantas coisas que têm passado, existem pessoas que chegaram aqui sobrecarregados dos erros, das falhas, e Jesus Cristo diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele te alivia onde, meu irmão? No culto. Ele libera o fardo de cima de você aonde? No teu culto, na tua adoração. Eu gostaria que nesse momento a igreja inteira começasse a adorar ao Senhor. E você que chegou aqui nessa noite cansado, você que chegou aqui nessa noite triste, você que chegou aqui nessa noite clamando ao Senhor sem saber muito bem como fazer, mas deseja dar o seu melhor a Deus, glorificar a Deus com o seu melhor, que você saia do teu lugar, venha aqui na frente, que eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo de Deus vai te restaurar, o Espírito Santo de Deus vai te renovar, o Espírito Santo de Deus vai trazer sobre a tua vida o consolo, o auxílio, a resposta daquela oração que você tem realizado. Agora tudo que nós precisamos fazer é realizar o nosso melhor culto, realizar a nossa melhor adoração, buscar ao Senhor, aprender com essa mulher aqui qual é a verdadeira fé que nos salva, a fé de clamar, de adorar, de engrandecer ao nome do Senhor. Aleluia. Deus do impossível desistiu de mim. Aleluia. Sua destra, oh aleluia, Senhor, nós te adoramos. Ele faz prevalecer. Senhor, ensina-nos, Senhor, a adorar. Ensina-nos, Senhor, a glorificar o teu nome. Ensina-nos, Senhor, a fazer o mais perfeito louvor, aquilo que te agrada, Senhor. Nessa noite nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradar, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor,
com o nosso mais perfeito louvor. Nós queremos derramar na tua presença, Senhor Deus, um louvor que suba, Senhor, como perfume. O louvor da igreja, Pai, um louvor de adoração. Quando o louvor sobe, a cura desce. Quando o louvor sobe, a transformação acontece. Quando o louvor sobe, a restauração acontece. Quando o louvor sobe, a mudança de vida acontece no meio da igreja, Pai. Por isso receba o nosso louvor, Deus. Receba a nossa adoração, querido Espírito Santo. Nós nos colocamos, Senhor Deus, na tua presença, Pai, para adorarmos, Senhor Deus, sem reservas, sem preconceito, Senhor Deus. Adorarmos, Senhor Deus, sem engessar o culto, sem fazer sempre da mesma forma como nós estamos acostumados, não, Senhor. Nós queremos engrandecer o teu nome de verdade, adorar o teu nome de verdade, glorificar o teu nome com palavras verdadeiras, com palavras de convicção daquilo que nós estamos fazendo, Pai. Querido Espírito Santo, receba, Senhor Deus, o nosso louvor. Receba a nossa adoração, Pai. Visita a igreja nessa noite, Senhor Deus. Fortalece a igreja, Pai. Que o teu Espírito Santo revigore as forças. Traga, Senhor Deus, o propósito, a visão, Senhor Deus. Alguns que chegaram aqui, Senhor Deus, sem entender direito, com a vista embaçada, Pai. Traga, Senhor Deus, a visão. Restabelece a energia, a força, Pai, para eles caminharem nessa semana cheio de unção, cheios de graça. Que a teu milagre aconteça. Que o teu propósito para essa semana aconteça, Pai. Que toda obra maligna, toda atitude, toda trama, toda armadilha proporcionada, Senhor Deus, pelo inimigo das nossas almas, seja neutralizado, seja anulado pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que esta semana, Senhor Deus, seja uma semana diferente, Pai. Que esta semana seja uma semana de realizações. Que essa semana seja uma semana de crescimento, Pai. Para que nós, Senhor Deus, podemos, Pai, testificar e testemunhar, Senhor Deus, da sua vida, Pai, da tua unção e da tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Que as nossas vidas, Senhor Deus, sejam, Pai, um testemunho para aqueles que andam perto de nós, Pai. Aqueles que nos veem, Senhor Deus, aqueles que nos acompanham, Senhor, aqueles que de longe estão nos observando, Pai, e na memória deles, Senhor Deus, eles têm uma visão, Pai, de alguém que andava no pecado, de alguém que andava no erro, de alguém que andava falhando, mas hoje, Senhor Deus, pela adoração e pelo culto que nós estamos realizando ao Senhor, o Senhor nos purifica de todo o pecado, o Senhor nos purifica de todo o erro, a nossa vida é transformada, os frutos começam a surgir, Pai. Que essas pessoas que outrora andavam com a gente, como, meu Deus, essas pessoas que andavam com essa mulher do texto, Pai, elas possam observar, Deus, e possam fazer parte do culto junto conosco. Que eles possam entrar aqui e te adorar, Senhor Deus. Que eles possam entrar aqui e glorificar o teu nome, Pai. Que eles possam entrar aqui e serem resgatados, transformados, já quando pisarem por aquelas portas, Pai, pela presença do teu Espírito Santo de Deus. Isso é o que nós determinamos como igreja. Isso é o que nós declaramos como igreja, Pai. Isso é o que nós declaramos como igreja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.